Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O Brasil está a caminho de colher quantidades recordes de soja e de outros produtos primários na safra deste ano. A demanda global está sendo alimentada principalmente pela China. Com a soja no ponto ideal, as colheitadeiras trabalham dia e noite. O Brasil é o maior produtor mundial de soja. O volume deve alcançar novo recorde, estimado em 135,5 milhões de toneladas, 8,6% a mais do que na safra passada. Bom, a gente está muito satisfeito e felizes com o resultado da colheita desse ano. Em função de um clima muito bom, tivemos uma ótima produtividade. E os preços também estão nos níveis muito altos, jamais comparados a outros anos. O milho também sinaliza produção recorde, com a previsão de atingir 109 milhões de toneladas e crescimento de 6,2% sobre a produção passada. De acordo com o mais recente levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção de grãos no Brasil é estimada em 273,8 milhões de toneladas. A safra deve marcar um novo recorde. Grande parte do que é colhido no Brasil tem destino certo, a China. A recuperação da pandemia colocou de volta o gigante asiático na posição de um grande comprador no mercado de commodities. O apetite renovado de Pequim por matérias-primas é um dos fatores que tem levado os preços às máximas em vários anos. A China voltou a ser um importador voraz não apenas de soja, utilizada principalmente para a ração de suínos, mas de petróleo, cobre, minério de ferro e aço. A tendência tem levado alguns especialistas a se perguntarem se o mundo está no início de um novo superciclo das commodities. Segundo especialistas, para isso ocorrer, o crescimento robusto da demanda que estamos vendo agora terá que ser sustentável por vários anos. As novas regras do Código de Trânsito Brasileiro entraram em vigor ontem. O aumento da validade da carteira de habilitação e dos pontos para a suspensão do documento estão entre as principais alterações. Desde o envio do pacote de mudanças por parte do governo ao Congresso, o Executivo Federal defende que o processo vai simplificar e desburocratizar o sistema, reduzir custos e aumentar investimentos em medidas educativas. A nova lei de trânsito, que entrou em vigor nesta segunda-feira, alterou uma série de regras que vão exigir mais atenção dos motoristas brasileiros. Entre as principais alterações estão o limite de pontos da CNH, uma maior validade na habilitação, a alteração do uso de farol baixo em rodovias, o transporte de crianças em cadeirinhas, o exame toxicológico para algumas categorias e os motociclistas que estiverem com a viseira do capacete aberta estarão infringindo a lei. A nova lei amplia de 20 para 40 o limite de pontos que o motorista pode atingir no prazo de 12 meses, antes de ter suspenso o direito de dirigir. No entanto, se houver uma infração gravíssima de 7 pontos nesse período, o limite cai para 30 pontos. Acima de 2 infrações gravíssimas, o limite continua nos 20 pontos. Ou seja, basta tomar 2 infrações gravíssimas, por exemplo, ultrapassar 2 semáforos vermelhos, né, sem aquela placa autorizadora, você vai ver que ele já pegou e já diminuiu a sua quantidade de pontos que ele tinha para ter dentro do seu plano. As novas regras também ampliam de 5 para 10 anos o prazo de validade da CNH para motoristas de até 50 anos. Motoristas com mais de 50 anos e menos de 70 devem renovar a CNH a cada 5 anos. Já motoristas com mais de 70 anos devem renovar a habilitação num prazo bem menor, a cada 3 anos. Outra mudança está no transporte de crianças em cadeirinhas. O uso no banco traseiro dos veículos torna-se obrigatório para crianças com idade inferior a 10 anos, com menos de 1,45 de altura. Até então, somente a idade da criança era levada em conta. Outra mudança é que os motoristas das categorias C, D e E deverão comprovar o resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção da renovação da CNH. Então, de uma certa forma,
para quem está acostumado ou que reiteradamente toma essa infração dessa natureza gravíssima, não teve uma grande mudança, né? Sobre o aspecto quantitativo de infrações de natureza gravíssima, a gente não teve uma grande mudança. Ela se tornou um pouco mais branca para quem está começando a tomar uma penalidade leve, média. O novo hospital de campanha de Santa Cecília, no centro de São Paulo, será entregue oficialmente nesta terça-feira. Com quase 2 semanas de atraso, a unidade conta somente com 60 dos 180 leitos inicialmente previstos. Atrasos na instalação de equipamentos de oxigênio prejudicaram a liberação do Hospital de Campanha de Santa Cecília, que deveria ser entregue para o atendimento a pacientes de Covid no dia 31 de março. Nomeado de Hospital Metropolitano, a unidade foi prometida com 130 leitos de enfermaria e 50 de unidade de terapia intensiva. Mas o hospital deve ser ativado gradativamente e conta, neste mês de abril, com 40 leitos de enfermaria e 20 de UTI. O prédio particular foi cedido ao governo de São Paulo e deve ser referência para atendimentos de pacientes com Covid. No total, 900 profissionais devem atuar no Hospital Metropolitano, além de enfermeiros, técnicos e funcionários administrativos. Cerca de 150 são médicos. As tensões se intensificam em Mianmar desde o golpe de Estado de 1º de fevereiro. Hoje, a ONU alertou que a crise no país pode estar seguindo o caminho da Síria, que vive um conflito generalizado. Uma porta-voz falou em nome da comissária, que fez um alerta. A alta comissária afirma que há ecos claros da Síria em 2011. Também lá vimos protestos pacíficos recebidos com força desnecessária e claramente desproporcional. A repressão brutal e persistente do Estado contra seu próprio povo levou alguns indivíduos a pegarem armas, seguidos por uma espiral de rápida expansão da violência em todo o país. Bachelet ainda alertou sobre possíveis crimes contra a humanidade cometidos pela junta militar birmanesa contra a população. Mianmar está imersa no caos desde o golpe militar de 1º de fevereiro, que derrubou a ex-líder civil Aung San Suu Kyi. Milhares de civis vão às ruas para exigir a retomada da democracia no país, mas são recebidos com violência pelas forças de segurança. Segundo um balanço realizado pela Associação de Assistência aos Presos Políticos, a repressão aos protestos provocou mais de 700 mortes, incluindo 50 crianças, e cerca de 3.000 pessoas foram presas. Em 10 anos, o conflito na Síria deixou cerca de 400.000 mortos. Várias entidades internacionais, incluindo a Organização Mundial da Saúde, pediram hoje a suspensão no mundo inteiro da venda de mamíferos selvagens vivos nos mercados de alimentos, por causa dos riscos de transmissão ao ser humano de novas doenças infecciosas. Em um comunicado, as organizações destacaram que os animais são a fonte de mais de 70% das novas doenças infecciosas em humanos. Além da OMS, a Organização Mundial da Saúde Animal e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente observaram em um comunicado que os animais são a fonte de mais de 70% das novas doenças infecciosas em humanos. Especialistas da OMS acreditam que o coronavírus, inicialmente hospedado por um morcego, poderia ser transmitido por um animal intermediário, que ainda não foi identificado. No relatório sobre as origens do vírus, especialistas observaram que um mercado de Wuhan, cidade chinesa em que os primeiros casos foram registrados, parece ter sido um dos pontos de propagação mais importantes da doença até o final de 2019. Desde então, a Covid se espalhou por todo o mundo e causou mais de 2,93 milhões de mortes, de acordo com o balanço da AFP, atualizado na segunda-feira. As organizações pediram normas aperfeiçoadas de higiene e saneamento nos mercados tradicionais e detalharam que há risco de transmissão aos humanos que entram em contato com a saliva, sangue, urina ou outros fluidos de um animal infectado. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e obrigada pela companhia. Tchau.